Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai abordar um pouquinho o, o conceito e o tema, né, de refugiados, tá certo? Como que nós podemos pensar um pouquinho, refletir um pouco sobre os refugiados com a visão da geografia, tá? Então, atenção, peguem seus materiais e façam suas anotações. Primeiramente, vamos pensar, né, o que são os refugiados. E eu vou usar aqui a definição, né, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur, que nos explica que os refugiados são aquela população ou as pessoas que estão fora do seu país de origem por conta de uma perseguição. Tá? As perseguições elas podem ser religiosas, políticas, étnicas, né? Ou por expressarem opiniões que, que não agradam, né? Aquilo que está na situação do seu país, ou ainda as pessoas que passam, né, por conflitos armados, violência ou violação do seu direito, né, do direito humano, e buscam abrigos em outros territórios que não aquele da sua origem. Tá? Então existe, né, um elemento de legalidade nesse termo de refugiado e obviamente ele é diferente de migrante. Né? O refugiado ele não é um migrante comum. É óbvio que ele vai realizar essa migração, mas o refugiado ele é forçado a sair do seu território de origem, certo? E são várias pessoas que estão na situação de refugiado. Aí eu selecionei alguns elementos utilizando, né, as informações oficiais da Acnur, tá? Eu vou apresentar algumas delas para vocês aqui. Em termos de quantidade, são mais de 70 milhões, né, de pessoas que estão nessa situação de refugiados, que buscam abrigo, que buscam se proteger em outros territórios. Tá? Lembrando que esses dados eles são de 2018, então ele está relativamente atualizado, certo? É, destes, né, de todos estes aqui, o Alto Comissariado das Nações Unidas, né, esse órgão da ONU, ele tem várias informações sobre eles e conseguem acompanhar muitos deles, né? Aqui, por exemplo, quase 26 milhões deles estão sob a, o mandato aqui desses órgãos. E muitos ainda estão buscando refúgio. Não, vejam que não são poucas pessoas que também estão querendo sair, né? Estão fugidos do seu lugar de origem, buscando se proteger, mas ainda estão pedindo refúgio em algum lugar. Tá? Então, eles ainda estão querendo se deslocar, estão para sair do seu lugar de origem, não estão seguros ali, mas também não têm um lugar efetivo para chegarem ainda, tá certo? Outra informação aqui que a gente vai ter diz respeito ao deslocamento, né, e abrigo, para onde essas pessoas elas se abrigam num primeiro momento, certo? Isso é uma tendência, né, de movimentos migratórios. É muito comum que os migrantes, num primeiro processo de migração, eles se desloquem a curtas distâncias. E, obviamente, né, o refugiado ele vai seguir essa mesma tendência. Então, muitos estão abrigados em territórios vizinhos aos seus. Né? Eles não buscam longas distâncias logo de cara. Não. A pessoa ela quer se proteger por algum motivo de perseguição, como as citadas anteriormente. Então, elas procuram, né, se proteger o mais rápido possível. Como que eu faço isso? Eu procuro abrigo no território vizinho, tá certo? Então, cerca de 80% aí desses refugiados estão abrigados nos países vizinhos ao seu país de origem, tá? E 57% desses refugiados,
eles têm, né, uma origem hoje, tá? Lembrando, estamos falando aí de dados de 2018. Eles têm origem nesses 3 países aqui. A Síria, né, cenário de inúmeros conflitos na atualidade, tá? Questões de ordem política, territorial, afeta a economia, o Afeganistão e o Sudão do Sul, tá? Estes são os 3 territórios de onde mais se dispersam, né, refugiados atualmente. E no continente americano, tem chamado a atenção, desde 2018, o território venezuelano, tá? Então, com mais aí de 341 mil venezuelanos que também são solicitantes de refúgio, tá? Para os territórios vizinhos. Muitos deles também vieram buscar abrigo no Brasil, né? E até poderíamos, né, pensar aqui como ficaria essa situação dos venezuelanos, para pensar um cenário, né, mais próximo à nossa realidade, se a pandemia não tivesse, né, se espalhado, não tivesse tomado a proporção que ela tomou, né, muito possivelmente, teríamos uma entrada muito maior de venezuelanos no território brasileiro, tá? Mas por conta, né, desse elemento da pandemia, atualmente a entrada, né, o controle das fronteiras, ele tem sido um pouco mais criterioso, tá? Então, essa entrada, ela foi barrada. E o mesmo a gente pode pensar para esses outros territórios, né? Tanto no continente europeu, asiático, outros continentes, né? A Oceania, tá certo? A migração, ela tem sido freada, né? Isso é um fenômeno atual. Não é só por conta de uma política migratória, tá? Mas o estado de pandemia, ele gerou novos controles na migração também. E certamente isso afeta, né, o deslocamento dessa população. Tá? Outros dados aqui. Então, também cerca de 92 mil desses refugiados, eles já foram reassentados, então eles conseguiram um lugar para se fixar, né? Porém, olha só como é grande o número de pessoas que são forçadas a fugir, né, das suas casas diariamente, por conta dessas perseguições, né? Então, cerca de 37 mil pessoas. É muita gente, né, que diariamente realiza esse tipo de deslocamento, certo? E, né, esse órgão da ONU, eles têm informações sobre cerca, né, de quase 4 milhões de pessoas que são apátridas, tá? E muito embora são as informações oficiais, então a contagem que eles têm feito até o ano de 2018. Porém, muitas outras também, além dessas, existem por aí, né? Pessoas que não têm, né, o seu lugar de origem garantido, tá? Elas estão pelo mundo e não têm um lugar, né, para chamar de seu. E isso é muito significante do ponto de vista, vamos pensar um pouco mais subjetivo, mas o próprio conceito de lugar na geografia, ele aborda essas questões, né? Como a própria construção de identidade. É inevitável, né? Quando eu penso na identidade, na construção da identidade, nós pensamos no nosso lugar de origem, né? E, em certa medida, se eu não tenho esse lugar de origem garantido, como fica a minha identidade, né? É óbvio, muitas pessoas elas são um pouco mais desprendidas desse elemento, mas
né, pelo olhar geográfico, nós abordamos essa questão, né? Nós somos também um pouquinho da terra que habitamos, certo? E o último gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui né, dos países que mais abrigam, portanto, refugiados, tá? Aí a gente vai ter a Alemanha, o Sudão, né? Uganda, Paquistão, Turquia, tá? Então ali, aqui a gente consegue um pouco, né, compreender isso e relacionar com aquela tendência de que os refugiados eles buscam se abrigar nos países vizinhos. Então, o que mais apresentava refugiado era a Síria, e aqui o que mais abriga neste gráfico, né? A gente tem a Turquia, certo? Depois vem o Sudão, né? O Sudão do Sul, aí tem o Sudão aqui também. Então, essas relações elas existem e vai gerar efeito, né? Tanto no país de saída quanto no país de chegada, tá? As áreas, né? A gente também poderia usar o conceito de áreas de repulsão e áreas de atração, beleza? E é um deslocamento que é um deslocamento precário, certo? Então, eu coloquei aqui algumas imagens só para a gente ter essa ideia. As embarcações, né, lotadas de pessoas que realizam essa migração, né, forçada para outros territórios e muitas vezes se arriscam nesse deslocamento. Tá? Aqui mais uma imagem, né, as pessoas se deslocando a pé, né, crianças, as malas, muitas vezes eles estão carregando o que eles têm. Imagina uma pessoa numa área de conflito armado e ela vai buscar abrigo no território vizinho, ela não tem tempo de se organizar e planejar a sua viagem. Não, ela sai com aquilo que ela consegue carregar, né? Então é bastante precário mesmo esse deslocamento e, poxa, a pessoa vai chegar no seu lugar de origem e ela tem que sobreviver com aquilo que ela está carregando, tá certo? E aí mais uma imagem, né? As pessoas solicitando ajuda, né? Pedindo para não serem deportados, e ali explicando, né, que são refugiados. E enquanto refugiados, subentende que precisam de ajuda, tá certo? A Europa hoje é um continente que mais recebe refugiados e até mesmo os jornais, revistas, televisão, né, a internet, é muito fácil a gente encontrar informações sobre a crise dos refugiados na Europa. Então, é um movimento migratório forçado, tá? E que tem um destino muito claro para países mais desenvolvidos. E, obviamente, isso vai levar a uma série de processos conflituosos, né? Desde elementos de ordem política, econômica, social, né? Conflitos culturais e assim por diante. São uma série de tensões que são geradas nos territórios e entre os povos. Tensões essas que a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo. Então, eu peço para que vocês cliquem e assistam também a continuação dessa aula aqui. Beleza? Até mais.